Vejamos então um exemplo de aprendizagem supervisionada considerando a estratégia de classificação. Imagine que eu tenha esses dados históricos. Dê um pause no vídeo e observe a tabela por alguns instantes. Eu tenho três variáveis, que são as três primeiras colunas, com informações de pacientes. Eu tenho a idade, eu tenho o IMC, que é o índice de massa corpórea, e eu tenho a pressão arterial. Então, eu tenho 5 pacientes, 5 registros, com idade, IMC e pressão arterial. Eu, então, para esses pacientes, que representam dados históricos, fui verificar se eles desenvolveram ou não diabetes. Então, por exemplo, o primeiro paciente, que tinha 23 anos de idade, IMC de 34 e pressão arterial de 123, sim, desenvolveu diabetes. O segundo paciente não desenvolveu e assim sucessivamente. Observe, como eu disse no vídeo anterior, que eu estou olhando para dados históricos. Se eu não tiver esses dados históricos, eu não tenho como treinar um algoritmo de aprendizado de máquina. Ah, mas a minha empresa não tem ainda dados históricos. Sua empresa está atrasada. Vai lá falar com seu gestor para começar a perceber o que está acontecendo no planeta. Ele precisa começar a se preocupar com os dados. Os dados são o novo petróleo. Os dados representam um tesouro. Quando analisados, permitem você criar modelos de aprendizado de máquina para as mais diversas tarefas. Comece a coletar os dados imediatamente e daqui a algum tempo você estará apto a construir modelos de aprendizado de máquina. Pois bem, uma vez que eu tenha esses dados históricos, eu então escolho um algoritmo de machine learning. Aí eu já sei, claro, a sua pergunta. Como eu vou escolher o algoritmo de machine learning? Aí entra o conhecimento do cientista de dados. Temos dezenas de algoritmos hoje à nossa disposição. Qual o melhor algoritmo para esses dados que eu tenho em mãos? Eu não sei previamente. Eu tenho que experimentar alguns algoritmos. E aí eu tenho uma série de estratégias para isso, que nós ensinamos, claro, na formação cientista de dados, principalmente, embora também ensinemos em outras formações aqui na DSA. Uma coisa importante é que essa relação entre as três variáveis e o label, que representa se o paciente teve ou não diabetes, aqui provavelmente há algum padrão. Veja, é claro que temos aqui apenas 5 registros, né? Mas imagine se eu tivesse 5 milhões de registros. Para nós, seres humanos, seria muito difícil encontrar esses padrões. Eu poderia aplicar mineração de dados, outras técnicas, mas daria muito trabalho, levaria muito tempo. Portanto, eu não sei qual é o padrão que está nesse relacionamento. Na verdade, eu nem sei se há um padrão. Eu então vou experimentar um algoritmo de aprendizado de máquina. Muito do que fazemos em Machine Learning é experimentação mesmo. Temos que experimentar. Eu vou tentar um algoritmo, segundo, terceiro, eu vou otimizar os hiperparâmetros do algoritmo, eu vou treinar por mais ou menos tempo, eu eventualmente vou aplicar alguma técnica de amostragem de dados para reduzir o volume de dados e treinar mais rápido. Aí as possibilidades, claro, são inúmeras. Se eu conseguir treinar um algoritmo e ele conseguir ter uma boa performance, eu tenho então o que nós chamamos de um modelo preditivo. O que é esse modelo? Nada mais é do que uma formulação matemática. Esse modelo é uma fórmula matemática que foi encontrada a partir da detecção do padrão entre as variáveis de entrada, variável 1, 2 e 3, e o dado de saída. Então, se há algum padrão, o algoritmo vai encontrar. Se ele encontrar, ele cria uma formulação matemática que explica esse relacionamento. Isso é o modelo de aprendizado de máquina. E aí nós temos diferentes estratégias para chegar até esse modelo. Nós temos, por exemplo, os algoritmos probabilísticos, temos os algoritmos baseados em vizinho mais próximo, temos os algoritmos baseados em árvore de decisão, temos os algoritmos baseados em redes neurais artificiais. Eu sei qual é o melhor algoritmo? Não, eu vou experimentar alguns. À medida que o cientista de dados vai adquirindo experiência, é claro que ele vai conseguir detectar cada vez mais rápido qual é o algoritmo ideal de acordo com os dados que ele tem em mãos. Uma outra coisa importante é que, nas variáveis 1, 2 e 3, veja que eu tenho dados numéricos. É obrigatório que eu tenha dados numéricos? Bom, tudo isso aqui se resume a matemática, ok? Não conte para ninguém, é o nosso segredo. Tudo isso aqui se resume a matemática. Isso aqui é matemática mesmo. As pessoas ficam tentando criar definições mirabolantes para machine learning e IA. É matemática, que nós implementamos via programação de computadores. Os algoritmos fazem o trabalho de aprendizado, com diferentes estratégias. Eu poderia ter aqui nas variáveis de entrada dados categóricos, string, texto.
Eu então tenho que aplicar uma técnica de conversão nesses dados para converter na representação numérica correspondente e então treinar o algoritmo. Aí entra o trabalho de quem? Do cientista de dados, claro. Por isso que é um profissional cada vez mais disputado no mercado de trabalho. Uma vez que você tenha um modelo preditivo criado, o modelo está pronto para uso. Eu então faço o que com esse modelo? Eu entrego a ele novos dados das variáveis 1, 2 e 3. Ou seja, eu pego dados de um novo paciente. Aí já não é mais dado histórico. Concorda comigo? Você veio aqui a DSA para aprender de verdade, não tente decorar. Eu uso dados históricos para treinar o algoritmo e criar o modelo. Uma vez que o modelo esteja criado, você então entrega ao modelo dados de novos pacientes. E nesse caso, eu só preciso entregar variáveis 1, 2 e 3. O que o modelo vai entregar como saída? Exatamente o que eu quero, a previsão, o label, se aquele paciente vai ou não desenvolver diabetes. E como ele faz isso? O modelo preditivo é uma fórmula matemática. Ele então pluga os dados das variáveis 1, 2 e 3 e a partir daí é só executar a fórmula. E ele entrega o resultado. É claro que eu estou simplificando didaticamente toda a explicação aqui, não é? Existe bastante matemática complexa envolvida em todo esse processo, que os alunos estudam na formação cientista de dados, na formação análise estatística para cientistas de dados e outras formações aqui na DSA. Mas, em essência, é esse o processo que acontece durante o aprendizado de um algoritmo para aprendizagem supervisionada. É bom que fique bem claro isso. Aqui nós temos basicamente o mesmo processo, só que um pouco mais expandido. Veja que eu tenho os dados de entrada, eu treino um algoritmo, eu crio o modelo, eu então, com o modelo treinado, eu faço teste e validação, eu tenho que testar se o modelo funciona ou não, e então avaliar a performance do modelo. Tem várias métricas para isso, métricas de classificação, de regressão e assim por diante. Por último, eu levo o modelo para produção. Quem não é da área de TI, provavelmente nunca ouviu falar em levar alguma coisa para produção, mas é um termo muito usado na área de tecnologia. O que é colocar em produção? É simplesmente fazer o modelo resolver o problema para o qual ele foi criado. Se eu criei um modelo para prever se uma pessoa vai ter diabetes, então é isso, eu vou colocar o modelo em produção para receber novos dados e fazer as previsões. E aí entra o conceito que é um dos títulos desse capítulo, que é o MLOps. Percebeu que existe aqui um processo? Pois bem, esse processo, que vai do início ao fim, desde a definição do problema de negócio até o modelo em produção, é o que nós chamamos de operação de Machine Learning, MLOps, que é tarefa normalmente do engenheiro de Machine Learning. Nós temos várias ferramentas, técnicas, procedimentos para fazer tudo isso acontecer. Quem cria o modelo, normalmente, quem escolhe o algoritmo, é o cientista de dados. Uma vez que o modelo está criado, ele é um objeto, ele é um arquivo. Eu então tenho que fazer esse arquivo, resolver o problema para o qual ele foi criado. Existe todo um processo para isso, que é o que nós chamamos de MLOps, daqui a pouquinho também nós iremos definir. Está claro para você o que é aprendizado supervisionado? Então no próximo vídeo definimos a aprendizagem não supervisionada. Até lá!